e abro a discussão. Se alguém se quiser inscrever, é agora a hora. Força ali, aquela microfone. Saudação a todos, eu sou filha do Fratel e tenho estudado recentemente a história local com base num documento que é uma fonte primária, neste caso um registro de visitas paroquiais à Igreja de Fratel, que se desenvolve entre o século XVI, entre o princípio do século XVI e o princípio do século XVIII, de um modo continuado com duas intermitências. E tinha duas questões para apresentar, saudando desde já todas as apresentações que se fizeram hoje e o extraordinário interesse deste evento e a vitalidade que todos demonstram em relação à investigação e ao conhecimento das populações mais antigas e o significado da antropologia que representam estas investigações. E é nesse sentido que eu tinha aqui duas perguntas. Uma é que tem sido muito referido, e designadamente pelo João Caninas, sobre como os lugares, ou melhor, os sítios arqueológicos que têm até agora identificados ilustram a circulação das populações neste território, designadamente pelo vosso estudo com os instrumentos SIG, e que também revelam as movimentações das populações e as concomitantes utilizações dos diferentes territórios de diferente tipo. Isso é ilustrado também de um modo muito claro, e esse vosso mapa foi muito importante para mim, nas peripécias, posso dizer, da população nos séculos da Idade Moderna. E relacionado com isto, o que eu queria perguntar, há um aspecto também muito interessante que João Caninas apresentou, que é os dois planos em que se situam as relações entre a população e o território, e que são o plano, digamos, utilitário, relacionado com a sobrevivência, portanto, caminhar, habitar, abrigar-se, comer, portanto, arranjar maneira de tratar os recursos para subsistir, e o plano, digamos, simbólico, que está ilustradíssimo em todas as vossas investigações e que, de uma maneira exemplar, hoje, muito claro, hoje aqui foi tratado. E há uma questão que me parece muito interessante e que eu gostava que me esclarecessem, que se sou eu que não estou a ver, onde é que se tocam estes dois planos? Isto é natural que, interpretando nós como é que é usada aquela isócrona das 3 horas ou 2 horas que falam, João Caninas falou que todos os lugares do território de Fratel estariam a 2 horas do Tejo ou de um rio, não é? Havia pesca, de certeza. Porquê é que as representações a que nós aparentemente temos acesso só representam animais de grande porte, além de répteis, não é? Suponho que há um cão, tenho a impressão que vi numa exposição
do Dr. Varela Gomes, que havia ali no Centro de Arqueologia. No entanto, só existem os animais que representariam uma escala de grande respeito e que, em algumas figuras, até estão a ser erguidos em direção ao sol, aquele de São Simão, que é um homem que sustenta um veado, não é? Porquê é que não há peixes aqui? Ou outros animais mais acessíveis? Pode terminar a sua pergunta, Pronto, se faz favor. terminei. Antes de dar a palavra ao Caninas, já agora pegando nessa sua última observação, porque é que não há peixe? E o peixe é um tema muito raro em toda a arte rupestre, menos da que existe em território português. Pegando nas palavras da Nati, quando em 74 esteve cá, ele considerava que a maior parte das gravuras no Tejo eram ofertas ao rio. Portanto, não se dava peixe onde havia muito peixe. Começava por aí. Ou seja, as ofertas eram de veados, círculos, etc. Peixe não era preciso porque o rio tinha muito. Isto é uma brincadeira, mas é o que é. Porque a interpretação em arte rupestre, como sabemos, é toda ela extremamente falível, volúvel, relativa e tutti quanti. Nas suas observações, noto que há algum interesse, enfim, neste mundo dos modelos que o João Caninas apresentou e que são muito usados em arqueologia pré-histórica, que são, no fundo, os territórios de aprovisionamento, quer de caça, mas também de outras coisas, por exemplo, estratégias de casamento, enfim, todos esses motivos. Por exemplo, quando descobrimos o cavalo do Ocreza no ano 2000, por uma equipa do CNART, na primeira publicação que fiz, se bem me lembro, eu atribuí aquele cavalo a uns imigrados que vinham do Val do Coa à procura das fontes do sílax aqui para baixo. Depois, ao longo dos anos, vamos aprimorando esse tipo de observações e eu depois posso referir mais em pormenor a estas gravuras que apresentou agora no Ocreza e que, de facto, que eu considero fazerem parte daquilo que eu chamo o primeiro império artístico em território português, que é a arte grafitense. Mas depois daqui a nada podemos falar mais nisso. Dou agora a palavra ao Caninas para responder. Sim, não preciso de microfone. Maria José, a resposta não é fácil, não é? Podemos talvez até depois falar mais pessoalmente. O artigo é mais desenvolvido, o artigo que já publicámos sobre isto. Agora, onde é que se tocam, digamos, os domínios do cotidiano e do sagrado e simbólico? Portanto, o sagrado e simbólico está ali nos limites do rio, está nos limites dos territórios, porque provavelmente haveria ali, ou não, pontos de convergência com outras comunidades, não é? Aliás, como hoje, não é? Nós somos culturalmente, temos a comunidade de Vila Velha de Ródão, de Fratel, vamos voltar ao Fratel, é culturalmente homóloga à comunidade de Nisa, no entanto, utilizam recursos diferentes, obviamente a partir de povoados por razões estritamente energéticas, não é? Enfim, de compensar com o esforço, o recurso que vai captar tem que ser compensado com o esforço da deslocação. E, portanto, isso limita-nos imediatamente. E, portanto, a abordagem foi nessa perspectiva. Portanto, olhámos apenas, nem sequer procurámos em identificar mudanças culturais. Isso era demasiado complexo. Porque, voltando atrás, aquilo que eu tentei dizer é que, em relação à arte rupestre do Tejo, temos duas grandes vantagens. A arte rupestre do Tejo, do Ocreza, do Erges, é um património que não se está a degradar. Aparentemente, debaixo das águas de Fratel. Não sabemos. Mas, aparentemente, é um património que não é afetado, por exemplo, uma plantação de eucaliptos. Ou por um luteamento urbano. Ou para uma cultura intensiva de amêndoas, não é? Portanto, tem esse enorme potencial conservativo. E é um património que está a ser, como já foi mostrado pela Andreia, muito estudado. Do outro lado, estamos numa situação de extinção rápida e nós, dia a dia, temos cada vez menos informação sobre o habitat e sobre o mundo funerário. Porque eles diariamente estão a ser destruídos pela mobilização de solo com cultivos florestais e agrícolas. E atualmente menos os florestais. Porque as empresas de florestação neste momento, nomeadamente em Fratel, nós temos acompanhado, são obrigadas, portanto, a contratar reconhecimentos prévios antes da remobilização. E, portanto, muitas vezes utilizamos, atenção, quem esteve antes de vocês destruiu esta anta, agora vamos ter que tomar aqui umas medidas, este caminho vai ser inutilizado e o que sobrar do monumento vai ser conservado. Portanto,
Mas em relação aos cultivos agrícolas e também os florestais, afetam muito mais um património que não tem monumentalidade, em relação ao qual é muito difícil dizer. Está a ver este terreno lavrado aqui? Isto é um povoado. Sim, mas onde é que estão as casas? Não se vê nada. E convencer as autoridades locais, ou mais os cidadãos, os proprietários e até a administração central, de que aquilo é um recurso prioritário para a classificação é muito difícil. É mais fácil classificar um pelourinho ainda, uma capela, uma casa solarenga, porque isso é o património de proximidade, é o património que está mais perto das pessoas que vivem tendencialmente em cidades e porque é o património que inevitavelmente representa um maior apelo aos cidadãos. É o património nacional e eu até diria, há uma tendência nacionalista para a classificação de património e devíamos rever isso. O outro património pré-nacional, como disse, é um património que até tem uma relevância que pode ser mundial. E, portanto, estamos a sobrevalorizar esse património. Isto para dizer que, em relação a estabelecimento de uma diacronia, ou seja, de uma utilização ao longo do tempo dos vários povoados que nos permita saber, não, este Charneca de Fratel, Charneca de Janone e Charneca de Vila de Bois estiveram ocupados em simultâneo, ou pelo menos durante um intervalo de sobrevisão significativo. Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos, não temos investigação e provavelmente nunca teremos. Felizmente, com os trabalhos feitos no tempo do seu pai, ali e por alerta dele, o inspetor Batista Martins, foi presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, fizemos trabalhos na Charneca de Fratel, perto da Horta das Brejas, não é? No sítio da muralha, e foi possível dizer que no Neolítico final, em todo aquele planalto, houve uma ocupação dispersa, em cabanas, e depois, num determinado momento, foi construída uma muralha. Portanto, temos esse fazimento, temos dois momentos, e que parecem corresponder a sepulturas que encontramos neste território. As sepulturas um pouco mais antigas do Neolítico final estão sob os xistos diretamente, por exemplo, cabeça-tante, e depois as mamoas que aparecem no bordo destas mesas tríticas, o caso da charneca do sobreiro da cor da terra, ou charneca das canas, não é? Em Fratel, a charneca das vinhas perto do Marmelau, ou, por exemplo, a mamoa da Alteza junto à torre de telecomunicações ali de Vilar de Boi. Esses momentos parecem já ser um momento mais tardio. Mas temos apenas 6 escavações, duas das quais, 3 também fases de publicação. Portanto, temos muito pouca informação que nos permita dizer houve ocupação plena deste território ou não. Eles viviam aqui num determinado momento, depois passaram para o território. Ou até pode haver complementaridade. Por exemplo, o Chão da Velha é considerado um habitat, provavelmente um pequeno povoado temporário especializado em caça. Numa comunidade que podia ter, digamos, a sua base agrícola de produção na Charneca de Fratel. Portanto, mas não sabemos isso, enquanto não conseguimos, e nunca vamos, provavelmente a minha previsão é que vamos perder este património todo. Isto é a minha previsão, eu penso que não vou falhar, garantidamente que este património está todo em perda permanentemente, porque não há uma política de gestão de património arqueológico enquanto recurso para o conhecimento e até enquanto recurso económico. E, portanto, está em perda. E tem sido pouco útil ter estes sítios nos mapas do ordenamento do território. Do meu ponto de vista, os PDMs são absolutamente inúteis no momento de proteger estes sítios. Porque quando se dá pela destruição, depois não há nada a fazer, nem há penalidades. Portanto, temos este grave problema. Portanto, aquilo que nós apresentamos é um modelo muito discutível. Vou dar outro exemplo. Nós definimos o território de uma hora como o território do pastoreio, mas nós sabemos que os gados iam até às margens do Tejo em Fratel. Não é? Até se dizia, não, estas gravuras no Caixão do Bem foram feitas pelos pastores em momentos de lazer. Agora, a pergunta que fizemos, e esse trabalho nunca o fizemos, gostaríamos de ter feito, é já do domínio da etnoarqueologia, da antropologia, era conversar com os pastores e perceber, opa, meu amigo, diga-me lá, onde é que você deixa o gado? Qual é o giro que faz? E onde volta? Volta ao Fratel ou tem aqui um corral a meio caminho? Porque isso pode nos ajustar ao modelo. Portanto, aí, em relação ao território do pastoreio, ele chega às 2 horas porque há um habitat, há um corral na pré-história, a partir do qual o pastor neolítico ou calcolítico vai com o gado até ao Tejo, com os gados e o até ao Tejo. Agora, não há dúvida que no território das 2 horas, quer dizer que é o limite da sustentabilidade da exploração dos recursos dentro do território, nas 2 horas também do rio. Portanto, é sustentável pescar no Rio Tejo a partir da Charneca de Fratel, junto à aldeia de Fratel. Eu não sei se respondi, mas temos muito pouca informação, temos muito pouca investigação para acreditar o povoamento e a necrópole associada à arte rupestre do Tejo. Agora, eu creio que este é um dos casos mais extraordinários em termos do modelo que até poderíamos ter criado, para mostrar. Estão a ver, o modelo é este, estamos aqui
pôr uns pontos no território para mostrar como é que o modelo pode funcionar. Este modelo é tão extraordinário, no ajustamento entre os sítios arqueológicos, o facto de termos 3 tipos de sítios arqueológicos diferentes, uns vocacionados para o cotidiano, outros para digamos, para os momentos excepcionais da vida, que é o enterro dos mortos, ou digamos, aos atos simbólicos e sagrados no Tejo, temos em Fratel de uma forma extraordinária. Por exemplo, nós vamos para o Rosmaninhal e temos também muitos povoados como este e muitos monumentos megalíticos, mas não temos arte porque ela está provavelmente para de Cedilho, da Albufeira de Cedilho. Portanto, temos aí uma lacuna de conhecimento. Fratel é um caso extraordinário e se o perdermos, perdemos a possibilidade de estabelecer uma sincronia, o fundamental é estabelecer a diacronia de todos os sítios, inclusive a arte rupestre, e depois estabelecer as sincronias entre eles, para dizer, não, de facto há aqui uma correspondência entre a evolução da iconografia de Fratel, e o Mário, a Sara, são as pessoas mais habilitadas. Eu, antes de vir para a comunicação, devia ter lido um fio a pavio a tese do Mário e da Sara, mas não tive tempo. Literalmente. Porque algumas das coisas que levantámos provavelmente estão lá. Demorar um bocadinho. Não, lê-se com muito gosto. Isso não tem problema nenhum. Terminaste? Pronto. Dou aqui a palavra à Andreia, que quer fazer uns Se não houver mais ninguém, não considerantes. sei. Depois pode haver mais pessoas. Há ali pergunta. Eles primeiro... Quem? O Mário. Ah, ok. Não tinha visto. Sim. Olá, eu queria agradecer, obviamente, e muito satisfeito com as comunicações que estão. Queria só falar de 3 escalas de intervenção que acho que foram bem explícitas no período da manhã e da tarde. Há uma escala de intervenção, obviamente, histórica, não é? O momento, não é? À toa, com o título 50 anos de arte rupestre, é propício com aquilo que foi também a revolução. O momento de liberdade foi aqui falado perante a descoberta das gravuras, e de facto isso é notório. É um momento marcante de todo este património e, de alguma forma, a preservação que se fez desse património, com o levantamento, com todo esse trabalho que foi feito, claramente. Outra escala de intervenção é, de facto, aquilo que tem sido feito e os novos olhares, as novas gerações, que podemos falar dessa maneira, daquilo que tem sido o trabalho perpetuado ao longo deste período, que tem sido constante. Não deixa de ser curioso, e é aí que eu quero tocar, mas já vou explicar porquê. E outra questão que também foi bem referida neste último painel é, de facto, a escala do território, não é? Toda a paisagem, tudo o que está inerente, não é? Tudo o que está ligado àquela figura mínima ou ínfima da paisagem, que é, de facto, a gravura da arte rupestre. Portanto, isso é indissociável, estamos todos de acordo, presumo, e, de facto, há um caminho grande que tem que ser trilhado, como aqui foi visto, e muito trabalho para ser feito. E há uma escala muito propícia, que tem a ver com a entropia do território, e para mim é muito importante, de facto, a importância da invisibilidade da gravura, não é? O facto do Tejo, da gravura ter sido submersa, tornou-se um fenómeno de curiosidade. E a investigação resultou, se calhar falo por mim também, mas acho que em panágios daquilo que foi feito, dessa invisibilidade, do desconhecido, de trazer à tona aquilo que está submerso e que tem esse valor simbólico, patrimonial, de descoberta, e acho que é indissociável desta leitura de conjunto que é a arte do rupestre do Val do Tejo. Mário, antes de continuar, diga um bocadinho mais, porque como estou surdo no ouvido, só ouço metade. Não é preciso passar. Desculpe lá, mas como está a falar muito baixo. Só queria referir a questão da importância da assim está gravura e da invisibilidade da gravura no que é o contexto da arte rupestre do Val do Tejo. De facto, acho que é indissociável dessa leitura e tem sido um fenómeno de preservação da contínua investigação que tem sido feita ao longo dos 50 anos que tem preservado. Algo que, na minha opinião, todos nós procuramos cada vez saber mais sobre essa intencionalidade, mas será que, a partir do momento da sua descoberta ou da sua manipulação, se quisermos, ou da trazê-la à tona, ela não perde esse valor simbólico que contém a si próprio? O que estou a dizer é que, para mim, é importante, é quase uma referência no complexo rupestre da arte do Val do Tejo, a questão da Albufeira do Fratel, e ela está submersa. Acho que é um fenómeno que não nos podemos abstrair. Acho que o torna mais apetecível, o que não é visível, às vezes torna essa curiosidade, que nos obriga constantemente a fazer esta investigação permanente, que acho que é o resultado também, não só do trabalho, como eu referi, do trabalho que foi feito, fantástico, extraordinário, uma geração que todos nós tínhamos vontade de ter participado, não é? Descoberta de entusiasmo, mas que esse entusiasmo se manteve ao longo dos 50 anos, através, de facto, dessa invisibilidade, que ainda hoje está, dessa curiosidade, desse manto que nos traz algo, todos queremos descobrir e que nos faz fascinar,
E o tal olhos, os olhos nos brilhos, os brilhos nos olhos que o Telmo dizia, de facto, ainda continua. E, de facto, resta-nos saber porquê e continuar a ser esse. Será só a desertificação do território, será as características deste conjunto geomorfológico, mas acho que é, sobretudo, a curiosidade de saber o que está por baixo daquele manto e trazer à tona e continuar viva essa gravura que tão ínfima tem tanto valor patrimonial. É uma chega, obviamente, para uma discussão mais lata, uma discussão que, se calhar, vamos ter nos 2 dias de trabalho e de conversa que temos aqui, e que faz-nos pensar, de facto, como é que podemos continuar a valorizar esta intenção da arte rupestre, no seu modo e todo o seu complexo, na sua totalidade, como temos visto agora, nas suas várias vertentes, inclusive das presentes. Mas isso é outra conversa que depois podemos ter. Mas, de facto, a importância da gravura Se bem percebi a sua pergunta, e de facto confesso-lhe que a minha surdez não me permite entender tudo corretamente, mas se bem percebi, aquela velha ideia de que de vez em quando não era má ideia baixar a barragem e permitir que se vissem algumas das gravuras, aquela velha conversa que já tivemos várias vezes, até entre nós, de poder haver periodicamente um acordo com a EDP, a Câmara aqui do Ródão, no sentido de baixar, por exemplo, a água no Caixão do Algarve, ou a ideia de se poder fazer no futuro, porque tudo é possível desde que haja algum dinheiro, porque ideias há, se fazer uma ensecadeira no Caixão do Algarve e manter aquelas gravuras, que é um dos núcleos principais do Tejo, permanentemente fora d'água, tudo tinha a ver com isso. E, portanto, esta ideia de que grande parte da arte do Tejo está permanentemente dentro d'água, submersa, perdida, não visitável. Eu devo recordar a quem não sabe, o arquiteto Mário, o arquiteto Benjamin fez uma tese sobre a eventualidade que hoje de manhã a Sara Garcês apresentou também aquela ideia de pôr virtualmente a rocha 155 fora d'água. Ele também tinha uma ideia de, no próprio sítio onde existe essa rocha, haver ali em frente à estação de Fartel, mais ou menos. Temos mais ou menos ali as cotas. E ali o rio terá 20 ou 30 metros de água por cima, pelo menos pelas minhas contas, se não mais. De haver ali também uma hipótese de pôr, não a rocha que está lá de baixo, como é evidente não deve ser cortada, mas uma qualquer simulação, qualquer invenção arquitetónica, como arquiteto que é, de podermos visualizar no seu sítio a rocha e fazer dali uma espécie de show-off, como é natural dos nossos dias. Mas, relativamente a isto, se algum dos três quiser dizer alguma coisa sobre este aspecto da eterna albufeira. Não? Então, André, avança. Não, havia ali em cima o Mário, acho eu, ainda com outra pergunta. Não estou a ouvir, tenho este coisa, encher nos olhos. É possível ver os moldes? É possível ver os moldes? Qualquer Como? pessoa pode ver os moldes? Repara, eu sou um pensionista do Estado, portanto saí do Museu do Coa vai fazer 7 anos. Na altura, por acordo ali com o Luís Raposo, quando ele era diretor do Museu Nacional de Arqueologia, levámos a totalidade dos moldes que estavam no Museu de Arqueologia para o então CNART, o Centro Nacional de Arte Rupestre, que foi extinto em 2007 por um senhor chamado José Sócrates, de má memória. Esses moldes ficaram depois depositados no Museu do Coa, onde estão hoje. Eu entreguei, evidentemente, o usufruto e, enfim, as capacidades para que eles fiquem salvaguardados e deixámos-los em boas condições no Museu do Coa. Durante anos, esses moldes foram cedidos aqui à Sara Garcês e ao pessoal aqui de baixo do Instituto da Memória, aqui de Mação. Eles desenharam, fizeram um trabalho fantástico, ainda bem que alguém desenhou aquilo, porque os moldes, no fundo, é um material de trabalho. Portanto, aquilo é um prolongamento dos cadernos de campo. É como uma pessoa fazer uma escavação, fazer a recolha dos elementos. A vantagem da arte rupestre é que se pode sempre voltar, nomeadamente quando ela não está debaixo de água, pode sempre voltar ao sítio, pode sempre estudar a coisa. E os moldes são isso. Portanto, muitos desses moldes, ou a totalidade dos que resistiram, estão depositados no Museu do Coa. Eu gostaria que mais tarde, quando aqui o Centro de Interpretação do Ródão fosse inaugurado e que houvesse aqui condições que esses moldes passassem aqui para a Vila Velha de Ródão
que é onde eles estarão bem, e que fossem salvaguardados na terra, enfim, que regressassem um bocado à origem, onde eles foram feitos aqui na zona. E, portanto, neste momento, será a direção do Museu do Coa e qualquer consulta que seja feita ou que queira ser feita a esses moldes, tem que ser tratada com a direção do Museu do Coa. Portanto, esses materiais que ficaram lá e ficaram lá depositados. E é isto. Mais alguma pergunta aí por trás? Mário? Lá em cima, o Mário. Ele está ali. Agora está ali. Ligiano também. Eu tinha só uma pergunta para a Andreia, que foi aqui congeminada, aqui entre nós. É uma pergunta muito simples. Tu falaste sobre os doutoramentos. Mais alto. Falaste sobre os doutoramentos em arte rupestre nestes últimos anos. É para a Andreia, sim? Ok. Falaste agora nos doutoramentos em arte rupestre nestes últimos anos, na quantidade até relativamente grande que eles são. É um tema que eu já tenho ouvido falar antes e a pergunta que tenho é muito simples e talvez interessante. Achas que estes doutoramentos, que esta quantidade interessante de doutoramentos em arte rupestre desde 2003, que ajudaram a implementar ou a solidificar os estudos de arte rupestre em Portugal, ou pelo contrário, que pouco mais tem passado de trabalhos isolados sem grandes repercussões, ou algo no meio, eventualmente? Eu acho que ajudaram a solidificar alguma parte, sim. A outra parte, eu acho que muitos dos trabalhos do doutoramento foram menosprezados pelo resto da comunidade arqueológica e não têm sido utilizados, quer mesmo em abordagens de conjunto de territórios, são quase como esquecidos. Eu acho que sabem que existem, mas não vou referir e não há uma visão integrada. Pronto, dizendo assim de forma aberta, a minha opinião eu acho que é essa. Porém, vejo que tem havido nos últimos tempos, se calhar, um retrocesso nesta atitude, ou uma inovação não retrocesso, mas finalmente começam a utilizar informação resultante dos doutoramentos para outros estudos e espero que assim continue. Ok. Mais alguém? Ali. Não era. Com esta luz para não dar para ver nada. Não, agora ainda é ali. Boa tarde a todos. Eu só queria dar uma chega já relativamente àquilo que o João falou sobre a área do Rosmanhal, portanto, e do Tejo, naquela zona, que é o seguinte: se é verdade que a barragem de Cedilho ocupa toda aquela área e, enfim, dificulta qualquer observação. Que barragem? Barragem de Cedilho. Cedilho. Se de algum modo, enfim, dificulta a observação das margens, também é verdade que nós agora, aqui há cerca de 3 anos, tivemos a oportunidade de percorrer algumas das margens do rio, porque a cota da água baixou bastante, deixando praticamente o rio a correr como sendo na sua normalidade, e não foi possível também, nos sítios que visitamos, ver qualquer tipo de gravuras. No entanto, também é notório que as margens do Tejo naquela área nada se compara às margens do Tejo nesta área. Portanto, as margens são muito abruptas, praticamente inacessíveis. E nas áreas, mesmo do Aravil e do Eres, onde as margens são mais acessíveis, também temos que notar que houve uma grande distribuição de afloramentos para a plantação do olival em Socalco, porque de certo modo também pode, enfim, dar a ausência de gravuras. Mas eu acho que se continuarmos a trabalhar naquela área, que ainda vão aparecer gravuras. É só isso. Pois, sobre isso eu posso dizer o seguinte: se consultarem, se tiverem a oportunidade de consultarem aquelas plantas do século XVII e XVIII sobre a navegabilidade do Tejo, feitas desde os tempos do engenheiro Antonelli, em 1580 e pouco. Antonelli morre na década de 80 do século XVI.
Depois o Carducci e os grandes topógrafos espanhóis do século XVIII. É curioso porque eles têm, para além da descrição infindável de moinhos que tinha o Tejo, da ordem das centenas, o que é extraordinário, descrevem os caixões, e nomeadamente o nosso caixão de São Simão, o caixão do Algarve, que se a navegabilidade do Tejo tem avançado antes da invasão do comboio, eles teriam destruído completamente o caixão do Algarve e o caixão de São Simão. Foi uma sorte não terem avançado para isso. No entanto, essas cartas são muito preciosas para aquilo que está a dizer, porque tem o curso do Tejo antes de haver qualquer barragem. A única coisa que havia eram os canais de derivação para moinhos, ou como no caixão do Algarve, enfim, aquela grande ensecadeira que ali estava, e havia pequenos canais de derivação, porque havia imensos moinhos. E esses caixões eram terríveis para a navegabilidade do Tejo. E tiveram várias vezes para ser destruídos e não foram, felizmente, porque senão a arte rupestre tinha desaparecido quase toda. No entanto, o interesse destes mapas hoje é exatamente esse que diz. É possível olhar para as margens do Tejo antes das barragens, através desses mapas. Posso falar okay. agora? Eu volto um bocadinho atrás à intervenção do João Caninas, que gostei muito de ouvir e tive alguma dificuldade em acompanhar pela pressa. Não sei se alguém ia fazer tradução simultânea, porque não ia conseguir traduzir nada. Mas pronto, achei muito interessante. E tenho aqui, pronto, algumas hipóteses de reflexão relativamente àquilo que disse e que já tínhamos falado de manhã, do património arqueológico não ser tão protegido, tão reconhecido, tão classificado como arquitetónico. E, de facto, como eu disse, infelizmente, desde a extinção dos serviços regionais de arqueologia, os serviços do Estado que se encarregam do reconhecimento do valor cultural e da classificação, por consequência daquilo que é entendido relevante, trabalha a pedido. Portanto, os pedidos que nos chegam refletem aquilo que para a população é mais importante. E também há aqui uma questão legislativa, jurídica, que tem a ver com o facto de, se no início do século XX, em 1910, se classificou por categorias, eram os monumentos pré-históricos, eram as catedrais, eram os pelourinhos, eram as igrejas, as sés, os solares, etc. Depois, com o Estado Novo, consagrou-se de facto o monumento nacional e, portanto, eram os valores do nacionalismo. E classificaram-se os castelos, etc., por aí fora. Ainda hoje, essa nomenclatura se mantém. E os monumentos nacionais, quer dizer, no caso da arqueologia, não são nacionais, são pré-nacionais, não têm nada a ver com os tugas, não é? E esse nacionalismo manteve-se sempre, porque eu estudei na primária ainda nos anos 60, a história começava com o Dom Afonso Henriques, praticamente. Tudo o que estava para trás a gente não falava e depois ao longo do liceu também muito pouco. Só na faculdade, de facto, é que houve alguma relevância na antiguidade e depois aqui em território nacional. Agora está-me a faltar o termo, mas pronto, antes da nacionalidade. E hoje continuamos a ter a legislação remendada de tudo o que herdámos do Estado Novo, porque a seguir ao Monumento Nacional veio o imóvel de interesse público e depois veio o valor concelhio, que foi transmutado em interesse municipal, e ainda hoje nós trabalhamos nessa base. Portanto, não houve de facto uma regeneração, uma reflexão sobre a legislação do património que se adequa à realidade de hoje, à democracia, aos valores plurais. Continuamos a trabalhar com os valores do Estado Novo. Pronto, isto era uma questão porque, de facto, quem trabalha nas classificações como eu
tem que lidar com esta falta de atualidade do quadro legal. A outra questão era relativamente ao desaparecimento do património arqueológico, falou, os povoados, etc. Por exemplo, em Espanha, qual é a realidade? Como é que se está a processar? Esses sítios estão a ser protegidos? Não. Sabe-me dizer? Em Espanha? Não sei. Em Espanha? Sim, por exemplo, se este desaparecimento do património arqueológico está a acontecer a grande velocidade, pelos vistos, em Portugal, mas se em Espanha, por exemplo, não, sabe Espanha, como é que se passa? Espanha... Não seria de tentar agora rever, de facto, a legislação e encontrar instrumentos de proteção mais eficazes, uma vez que o Governo, pelos vistos, até está aberto a alterações legislativas. A reformulação dos quadros dirigentes. Obrigada. Em Espanha, se bem me lembro, se não mudou entretanto, qualquer sítio de arte rupestre descoberto fica imediatamente classificado como bem de interesse cultural. Era a lei espanhola já há muitos anos atrás. Não sei se mantém, não estudei legislação nos últimos anos. Não sei se em Portugal, não, em Espanha, se isso se alterou. Em Portugal não, tem que se pedir a classificação e ainda hoje de manhã foi falado, não é, que aqui a parte aqui da arte rupestre do Tejo foi pedida a classificação dela em 2012, não é? Pela Associação de Estudos Geral do Tejo, e passaram 12 anos e não está classificado, continua na mesma, pendente. E estas coisas em Portugal arrastam-se ad infinito, arrastam-se a nossa legislação do património. Se é restritiva por um lado, nomeadamente na arqueologia urbana, mas neste tipo de património arrasta-se ad infinito. Alguém quer dizer alguma coisa? Sim. Raposo, já passámos o tempo. Tens um minuto para fazer uma pergunta. É menos de um minuto. Depois aqui a Andréia termina. Eu só queria dizer que em relação ao que disse a nossa colega antes, também não é bem assim, não é preciso não exagerar tanto. Nós temos uma lei de bases do património cultural português 2001. que estabelece a diferença entre monumentos, a classificação possível de monumentos, conjuntos e sítios. E qualquer sítio, e a maior parte dos sítios arqueológicos são sítios, não são monumentos, não têm componente arquitetónica, um sítio pode ser classificado como monumento nacional. Portanto, a categoria de monumento nacional não é exclusiva aos sítios arquitetónicos. Vocês têm razão. Não. A nomenclatura é estadual. Sim. Não, porque o conceito de monumento nacional não vem do Estado Novo, vem do século XIX. Os primeiros monumentos nacionais portugueses foram classificados no Parlamento no século XIX. Não foi na República. Sim, foi uma lista da República, antes da República. E foi em grande parte o Leite Vasconcelos que fez essa lista, ainda no final da monarquia. E depois foi adotada pela República. Mesmo no 1910 ainda é... Sim, mas o conceito de monumento nacional é do século XIX. Não é do século XX. E depois, no século XX, nós adoptámos a sistemática da Unesco, que é a considerar a existência de monumentos, conjuntos e sítios. E sítios são os sítios arqueológicos, a maior parte. Portanto, um sítio arqueológico, essa é uma tipologia. E depois, a monumentos, conjuntos e sítios, pode ser adotada, e isso sim é uma tipologia que é basicamente do Estado Novo, embora tenha origem anterior, o conceito de monumento nacional, de interesse público ou de valor concelhio. Não é? Pronto. Isto é para dizer que os sítios arqueológicos podem ser classificados como monumentos nacionais, sem problema nenhum. Okay. Se não são, é porque há falta de saber nos organismos do Estado. Aqui o imediatismo ou não da coisa era isso que a mim me estava a preocupar. Ainda não chegámos ao ponto dos australianos terem as linhas imaginárias, onde não há nada em monumento nacional. André. Bem, eu tenho só uma observação e a outra depois será uma pergunta, mas se não for respondida aqui, agora terei certeza que teremos tempo. A observação é que, tal como foi aqui falado já durante o dia todo, eu falei, e vocês bem falaram, o Cunha Serrão como um mestre que aceitou um grupo de jovens estudantes. Por um lado, não é por um lado, infelizmente, na arqueologia portuguesa, durante algum tempo, e vindo de alguns arqueólogos conceituados, isso não aconteceu. Não acontece, não é? Não se aceita os jovens arqueólogos para
como par, logo, como pares, e acho que foi isso que o Eduardo da Cunha Serrão fez. E aí eu quero também só dizer um pequeno apontamento, que é do meu percurso, que começou na FCSH com o professor Mário Varela Gomes, que foi com quem eu iniciei os estudos. Não se chamava arte rupestre, chamava-se arqueologia cognitiva, era um pouco mais abrangente e que mostrou muitos sítios de arte rupestre e com quem eu trabalhei, mas quero aqui vincar principalmente que depois o sítio que eu fiz para o meu trabalho final tive possibilidade de o fazer graças ao António Martinho Batista, que não me conhecia de lado nenhum, é verdade, mas que acreditou numa jovem estudante. Chama rapada. Uma jovem estudante de 20 anos e que me proporcionou estudar um sítio arqueológico praticamente inédito, havia as suas notícias, e acho que isso é realmente de louvar, tal como o Cunha Serrão, o António Martinho Batista e outros, não vamos dizer que são todos, mas acreditou em jovens arqueólogos e foi fazendo isso depois no Guadiana. Sim, saíram de lá vários arqueólogos, por exemplo o André, e depois também no COA, com todos os que foram para lá trabalhar, graças ao António. Esta é uma das minhas observações. A outra observação é ainda, novamente, as minhas curiosidades sobre o Vale do Tejo e sobre os trabalhos daquela época, nomeadamente relativamente às estudantes, às raparigas que participaram no projeto. Eram muito poucas, não é? Está ali a doutora Manuela Martins, a Susana Lopes, mas que depois foi só numa parte muito inicial, não é? A Teresa Marques, a Maria Ângeles Querol, não é? Sim, Ângeles Querol. E não sei se havia mais. Helena Afonso. Havia a Manuela Rego, que era filha do Raul Rego. E havia mais uma moça ou outra, mas não seguiram. Mas proporcionalmente... As espanholas havia 3 ou 4, já morreu uma ou duas, né? A Manola morreu. E havia a Maribel Martínez Navarrete, que ficou. Pronto, e a minha questão... Será? Sim. Acham? Não, a gente aqui Não, também acho que não. Nos trabalhos do Tejo não havia sexismo, pá. Não, mas essa era uma das minhas questões. Hoje não está cá a Teresa Marques, mas perguntava à Manuela Martins se no meio daquela testosterona toda se havia ali se havia quase um paternalismo relativamente às raparigas ou não, ou se essa era a minha, não? Não. Pronto. Não havia. Muito bem. Exatamente. Com esta intervenção interessante. Deixa-me só responder. Pois. Porque esta questão do género tem sido colocada em várias vezes e, surpreendentemente, eu dei-me ao trabalho de contabilizar quantas raparigas tinham passado pelo Tejo entre 1971 e 1974, mas depois ainda houve mais algumas campanhas, já depois da barragem ter subido a água. E cheguei a um cálculo muito interessante. Passaram cerca de 15 rapazes, eram rapazes, todos eles, jovens, e 15 raparigas. Foi 50-50. Porque vieram inicialmente entre 71 e 72, menos em 73, passaram muitas jovens que vieram de Madrid, 4 ou 5, que eram alunas da Maria Querol. Passou uma mexicana, passou uma americana, portanto eram estudantes. A Diane Lavinho. Os nomes, o António sabe os nomes. Ele fixa muito bem o feminino. Mas eu não me lembro do nome delas, até porque já não. E devo dizer que havia um espírito muito simpático. Sim, muito democrático. É verdade. Eu trabalhei desde 73, a minha primeira campanha foi em abril de 73 e depois participei em todos os trabalhos que se fez até ao fim e ainda depois da Albufeira ter subido. Até 79, até ir para Braga, para a Universidade do Minho, que me afastou definitivamente do Tejo, temporariamente, assim. Mas de facto penso que havia um grande espírito de camaradagem, não havia entre nós não havia digamos não nada, havia discriminação.
Acho que estávamos mais preocupados com o mundo que se passava lá fora e também as nossas pequenas questões, que era resistirmos ao calor, às condições brutais, falta de água, as sandes que não tinham nada lá dentro, à comida que não prestava, sei lá. É verdade. Manuela, pronto, tudo bem, desta tua sentença, estamos ultra... a Olinda Sardinha, exatamente. A Olinda Sardinha era uma rapariga impecável e já faleceu, infelizmente. Foi com a Olinda Sardinha que eu e a Manuela fizemos um molde completo da Roche F-155, um mês e pouco antes do 25 de Abril. E há uma reportagem fílmica, a cores e tudo, feita, nunca mais vi essa reportagem, que estava no Cinema Império a passar no dia 25 de Abril de 74 e que foi retirada nesse dia precisamente quando o cinema fechou, porque a Revolução estava na rua e o Mário Varela andava a fotografar a Revolução. Podem ver ali as fotografias. Está ali a prova, ali ao lado, de que ele andava na rua a fotografar. Era o único que tinha máquina fotográfica, eu não tinha máquina, era um pobre tanas, e ele foi fotografar e muito bem. E tem ali uma bela exposição sobre o 25 de Abril.